Domingo 16 de agosto de 2020, eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias. Como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem por aqui, esse tempo fechado, essa chuva, esse frio. Enfim, o modo operandi normal é reclamar disso, né? Mas estava um tempo muito seco, e aí é aquele negócio, né? Acordar domingo, mó temporal, aí você fica ali um tempinho mais na cama, sem crise, saca? Então, bem-vinda essa chuva e pelo jeito ela continua aí. Nos próximos dias teremos dias pelo menos úmidos, mas acho que segunda-feira vai ser chuva o dia todo. Então, você está planejando fazer algo na rua, replaneje-se. Já está aberto lá o DM, em que eu e o Dodô conversamos sobre como foi ser criança ou adolescente na época da ditadura militar dos anos 70 e também discutindo sobre isso. E amanhã eu abro o cine ensaio sobre o tema do cine ensaio, que a gente gravou sobre filmes de terror. Por que, que o cinema de terror ainda é subestimado? Amanhã também tem o Festa Solo, né? Sempre às 9h. Segunda-feira no twitch.tv/trabalho sujo. E amanhã, logo pela manhã, tem as 3 horas de Festa Solo, em homenagem ao Vida Fodona número 666, uma discotecagem diabólica. Mas amanhã volta tudo ao normal. Não sei para que lado que eu vou, mas pelo jeito, para esse clima de chuva, eu acho que eu vou fazer uma discotecagem mais tranquila. Sem muita. Não vai ser muito para dançar, é mais para ficar na buena. Aparentemente teremos novo programa aí aqui no meu canal em breve. Não sei se na semana ou na próxima, mas enfim. Já está engrenando, já tem título, já tem participantes. Depois eu falo mais. E o assunto também já está fechado. Discutir cultura para além de objetos que a gente pode comprar, né? O que tem por trás de toda essa máquina cultural que nos faz querer tantos livros, filmes, discos, séries, né? Como isso impacta na nossa vida. A cultura de uma forma bem ampla, né? Fugir desses clichês de cultura pop, né? Tá na hora de virar essa página. Domingo é dia de disco, vou falar de 2 clássicos, um bem recente, né? Propriamente um clássico, né? Porque ainda precisa ser ouvido, mas no meu coração já que é o meu disco favorito do Lucas Santana. E o outro é um clássico imbatível, 2 clássicos psicodélicos, né? Depois eu deschavo melhor os 2 por aqui e queria continuar, né? Lembrar que domingo que vem tem mais uma videoconferência. Já teve gente que me mandou um alô ali no trabalho sujo por e-mail@gmail.com. Inclusive peço desculpas que eu não estou conseguindo dar conta de responder isso. Já falei que eu estou na reta final da tradução de um livro, então estou tendo que deixar o lado mais objetivo do trabalho para cuidar disso. E aí com isso eu acabo demorando para responder, mas eu respondo. Pode ficar tranquilo. Mesmo porque, né, as 2 últimas newsletters eu tentei puxar um papo menos eu para vários e sim eu para você especificamente. Você, inclusive, que prometeu o vídeo aqui, né, de mandar dicas para. Enfim, estou aqui esperando, né? A gente sabe que essa quarentena vai durar, uma hora vai chegar a sua vez. Mas você, tanto meu amigo e conhecido, quanto você, espectador, né? Eu sempre abri essa porta aqui. A hora de você mandar aí mais dicas sobre como você está lidando com essa quarentena e o que você pode compartilhar em termos de itens culturais que possam ajudar as pessoas a descobrir outros universos e outros autores e também passar esses dias descobrindo coisas para além do que a bolha das redes sociais acaba entregando para todos nós, né? Para mim cada vez menos, né? Cada vez mais distante desse universo, né? E também convido-lhes
a sair um pouco, né, aos poucos. Mas é o trabalho, mas é o trabalho é tudo, cara. Tudo você vai dar essa desculpa, mas é o trabalho. Deixa isso pra lá, cara, deixa isso pra lá. Vai diminuindo aí, tira aí um dia pra ficar sem olhar o Twitter. Um dia por semana, tipo aquele papo de segunda-feira vegana, né, um dia sem carne. Né, então do mesmo jeito faz um dia sem o Twitter, outro dia sem o Facebook, vai vendo não só o tempo que sobra, e ao mesmo tempo você pode ir aumentando isso, como isso não é tão importante quanto parece, saca? Mas enfim, antes de eu falar dos dois discos, né? Porque domingo é dia de dois discos, o nacional e o gringo. Vou chamar aqui minha convidada de hoje, querida Su, que manda suas dicas. Cadê? Tá aqui. Esse momento de tensão no começo aqui da entrada do convidado, sempre tem isso, né? Enfim, sem edição é assim mesmo. Diga lá, Su, quais são suas dicas para esse momento bizarro que a gente está vivendo? Eu sou a Su. Salve, salve galera, pra quem não me conhece eu sou a Su, eu queria agradecer o Matias pelo convite em fazer parte do Climatias e propor algumas dicas de como passar bem nessa quarentena. As primeiras dicas que eu vou dar são de discos. Eu tenho revisitado assim a minha coleção de vinil e eu queria indicar esse disco que está tocando agora, o Scan, do Boards of Canada, que é um duo de música eletrônica da Escócia. Esse é um disco dos anos 90, que tem influenciado bastante a minha produção como beatmaker e produtora, enfim. É um disco que eu gosto muito, recomendo para quem não conhece. E ontem o MCA do Beastie Boys teria feito 56 anos, então para homenagear ele, eu recomendo esse disco, que é o primeiro disco que eu comprei deles, The Mixed Up, que é um disco integralmente instrumental do Beastie Boys. E enfim, para mim foi uma grande descoberta, assim, a primeira vez que eu escutei. Recomendo muito um documentário do Spike Jonze também, que conta a história deles em formato de stand-up, e que eu acho que foi lançado agora no comecinho da quarentena. Dicas de álbuns que estão disponíveis também nas plataformas de streaming que eu descobri agora durante a quarentena. Tem um trio de Israel, da cidade de Tel Aviv, que chama Buttering Trio. Eles estão com um disco que chama Threesome, que é muito bom, é uma banda de neo soul incrível, assim, então recomendo muito. E foi lançada agora uma mixtape na qual eu participei, uma coletânea, na verdade, com 36 beatmakers que samplearam música brasileira, e foi lançado pelo selo independente de Curitiba, Endorphins Lab. É uma coletânea que vai sair logo menos em fita cassete, então vale a pena acompanhar assim pelas redes sociais do selo. No mais, eu queria indicar dois filmes dirigidos por mulheres que estão disponíveis no MUBI. Tem um filme que chama Los Silêncios, da Beatriz Senier, que conta a história de uma mulher que está fugindo com seus dois filhos de conflitos armados na Colômbia, e ela se refugia numa ilha do Rio Amazonas. É um filme com uma fotografia incrível, assim, enfim, recomendo muito. E um outro filme nacional também, que é o Indianara, é um filme documental sobre essa mulher Indianara, que é uma ativista que tem um espaço lá no Rio de Janeiro que acolhe mulheres transgênero. E, enfim, o documentário fala um pouco dessa luta dessa mulher que se tornou ícone da luta LGBT no Brasil. Também é uma diretora mulher que fez esse filme. Ela é francesa, chama Aude Chevalier Baumel. É isso. Então os dois estão disponíveis no MUBI, dê uma olhada lá, que é uma plataforma muito legal, assim, meio alternativa do Netflix para quem gosta de filmes mais lado B. Dicas de livro. Esse livro é incrível, Cumber, de quadrinhos. Eu até separei assim umas páginas para mostrar o quanto é lindo. É um livro que conta em várias histórias assim, que conta da Revolução
negra no Brasil, no período colonial, assim. É muito, muito, muito bem feito. Queria mostrar mais alguma página. E muito potente. Eu tinha recebido esse livro de aniversário, eu não tinha tido tempo assim de dar atenção para ele. É do Marcelo de Salete, recomendo muito para quem gostar de quadrinhos. E podcast, eu recomendo um podcast de um amigo meu, que também faz parte do meu coletivo Murmur, é o Barulhista. Ele está com um podcast que chama Etanóis, onde ele fala sobre música, coisas que ele gosta, assim, e traz uns convidados para conversar sobre suas experiências na música, seus gostos musicais. É super gostoso ouvir ele, então eu recomendo muito, tá no Spotify. E voltando às mulheres, fortalecendo o trabalho das mulheres, agora na quarentena, abri um canal na Twitch que chama Humanas TV, na qual eu tive o prazer de fazer uma live semana passada. E é um canal que é integralmente dedicado a uma programação feita por mulheres. Então são DJs, beatmakers, produtoras, tocando todos os dias. De terça-feira tem uma programação bem ampla, assim, que começa às 1 da tarde e vai até a 1 da manhã. Demais. Eu acho que é isso, eu não sei se eu esqueci alguma coisa, eu tinha feito umas anotações, mas eu espero que essas dicas possam ser úteis para vocês. No mais, o que eu tenho feito assim para cuidar um pouco da minha saúde foi fazer yoga. Eu estou acompanhando o trabalho de uma professora de yoga que chama Juliana Merchioretto. Ela tem um Instagram e ela está oferecendo aulas especificamente só para mulheres, com uma variedade de valores assim que consegue atender todo tipo de orçamento, e isso tem me feito muito bem. Então espero que vocês também consigam cuidar do corpo, da cabeça. E se você tiver oportunidade, uma dica que eu dou assim é tentar ter uma vida um pouquinho mais offline, um pouquinho mais conectada com a presença das coisas. É o que eu tenho tentado fazer, voltando a ver meus discos, a dar atenção nos meus discos, lembrar onde eu comprei eles, ter essa relação afetiva assim com as memórias, lembrando, né, o momento, o dia, uma coisa meio próximo da relação que eu tenho com a fotografia também. Por ser fotógrafo, eu tenho aproveitado esse tempo para revelar filmes em casa, enfim, fazer atividades que estou mais conectada com esse passar do tempo mais natural, assim. Então é isso, espero que todos fiquem bem, que logo em breve a gente possa se encontrar e se ver de novo nos palcos, enfim, nas casas de show da vida. Muito obrigada, Matias. Até a próxima. Obrigado a você, Su. Eu lembrei de uma coisa que eu queria falar. É uma série, uma minissérie documental que chama Eleitas, que está disponível no YouTube do Quebrando o Tabu. É uma série feita por mulheres e que fala sobre mulheres na política na América Latina. O que acontece quando a paridade existe na política. Vale muito a pena assim, assistir para entender como as coisas mudam quando as mulheres são eleitas de fato. A gente precisa muito de mais mulheres na política no Brasil, então quem tiver curiosidade vai dar uma olhada lá, que vale muito a pena. Agora foi. Desculpa, achei que ela já tinha se despedido. Obrigado aí, a Su, além de beatmaker, como ela comentou, ela também toca na Banda Azul, grande banda. E como muitas pessoas que eu chamo pra cá, né, a gente estava conversando inclusive hoje. A Su tava toda na noia, de tipo, putz, como é que eu vou ficar na câmera, como é que funciona? E ela foi super bem, né? Foi super bem. E é isso, tem que meter a cara mesmo, sabe? A gente tem que... Estamos vivendo nessa situação, cara, perde essa noia aí de botar a cara e bota a cara. Tinha um comentário sobre uma coisa que ela tinha falado,
Ah não, não era sobre uma coisa, né? O gato dela ali, pô, presença sensacional. Quando eu tô filmando aqui, eu consigo olhar, né? Consigo ver o que está sendo filmado, só que aí tem alguns itens em cima da câmera, então eu fico tentando acertar, eu fiquei com medo de ter uma hora ter cortado o gato, mas acho que não. Vamos falar dos discos hoje também? Não se alongar muito, que são dois discos que podem alongar-se demais, né? Three Sessions in a Greenhouse, terceiro disco do Lucas Santana, grande amigo e grande cantor e compositor brasileiro. É o meu disco favorito, como eu já comentei, do Lucas. É um disco que foi gravado ao vivo praticamente, são 3 sessões, né? Ali valendo. No, acho que foi no AR que eles gravaram, ali no Rio. A banda que acompanha ele chama-se Seleção Natural, uma banda com muita percussão. E ele assina a produção junto com o Buguinha, Buguinha Dub, que dá, né, essa dubada pesada, né? E aí, se são 3 sessões, a estufa do título, né, a tal da Greenhouse, tem a ver justamente com esse bafo jamaicano que paira sobre a audição, se é que você me entende. E aí é dub pesado, assim, é uma coisa que é o dub sendo feito ao vivo, né? Dub, para quem não sabe, é a variante psicodélica do reggae, é quando o reggae é desconstruído no estúdio, quando o reggae começa a entender a magia do estúdio como um instrumento musical, né? O papa do dub é o Lee Scratch Perry, mas é uma técnica de gravação que se desenvolveu aí principalmente a partir dos anos 70 e que hoje é uma escola, né? Enfim, tão importante quanto a própria psicodelia que eu vou puxar para falar já já do disco dos Beatles. O Three Sessions in a Greenhouse foi lançado pelo DigiNoise, que era o blog do Lucas Santana e também o selo dele na época. E ele colocou o disco para download gratuito. Ele foi um dos primeiros brasileiros a ter consciência disso. O disco é bancado por um edital, mas ele coloca o disco inteiro para download gratuito e abre o disco também para quem quiser fazer remixes e tal. Infelizmente eu acho que ele não tem a versão em vinil, e eu acho que dos discos do Lucas é o que mais pede o vinil, justamente por ter essa sonoridade jamaicana. E tem várias participações, né? Tem o tio dele, o Tom Zé, refazendo o Godot ano 2000. Tem o Gilmar, da Nação Zumbi. Enfim, um monte de gente legal. E é um descasso. Tem versão para a música do Zeca Pagodinho, tem 2 versões do próprio disco em versão dub. A versão de Lycra Limão dele é muito boa. Tijolo a Tijolo, Dinheiro a Dinheiro, que era a música que ele já vinha tocando há um tempão, é registrado pela primeira vez nesse disco. Descasso, vale muito a pena ir atrás. Foge um pouco do lugar que o Lucas está hoje, muito canção. É o Lucas mais experimental. No começo da carreira ele pegava mais pesado nessa coisa da experimentação. Não que ele tenha parado, né? Ele continua, mas hoje ele foi para esse lado mais da universaria da canção, né? De ter o cuidado ali na criação, que ele também é um jovem mestre nesse assunto. Disco de 2006. E 30 anos antes, essa maravilha aqui. Revolver dos Beatles. Podia passar horas falando sobre esse disco especificamente. É o disco em que os Beatles percebem que, como eu estava comentando da história do dub, que o estúdio é um instrumento musical. Né? Eles já estavam brincando com coisas, saindo ali do universo da música pop, como era no começo dos anos 60. No Rubber Soul, que é o disco anterior, de 1965, já é um passo ali um pouco a mais, no sentido que então o George Harrison começa a tocar a cítara, né, em Norwegian Wood, então já é um instrumento completamente estranho à música pop, que aparece ali, colocado como música pop, né, o solo de Norwegian Wood, pouco tem de indiano, tirando o próprio timbre, né, do instrumento. Mas eles já vão para um lado de um pop mais sofisticado, mais classudo, tanto que influenciam diretamente ali o Pet Sounds do Beach Boys, né? O Brian Wilson, quando ouviu o Rubber Soul, falou assim, cara, é isso, os Beatles estão mostrando o caminho que tem que ser,
e fazem aquela obra-prima que eu já comentei aqui, o Pet Sounds, que é um disco lançado em 66, que os Beatles ouviram durante a gravação do Revolver. O plano original para 1966, de acordo com seu empresário Brian Epstein, era que eles fossem como eles fizeram em 64 e em 65. 2 discos e um filme e uma turnê no meio do ano. Né? No meio do ano porque é o verão. No hemisfério norte eles podiam ir para os Estados Unidos e lotar cada vez mais estádios. Mas eles estão começando a pegar bode disso, né? Aquele momento que os Beatles ainda fazem em 66, eles ainda fazem, são os últimos shows, né? Mas eles já de cara descartam a possibilidade de fazer um filme, falam assim, não, a gente não quer, e pela primeira vez desde 1962, quando eles começam a carreira, eles dão um tempo uns aos outros, eles passam 3 meses separados, e cada um vai fazer suas coisas diferentes, e quando eles se reencontram, talvez seja o período de maior amizade entre os 4 Beatles. Não só maior amizade, como maior consciência deles como banda pop, né? O impacto que eles têm. E aí quando eles entram no estúdio, eles já estão cogitando a possibilidade de parar de fazer show, né? Eles não têm ainda essa noção. Mas eles já estão querendo uma outra sonoridade. Então a primeira coisa que eles cogitaram foi gravar fora do Abbey Road. Falaram, vamos gravar esse disco nos Estados Unidos. Eles passaram por Memphis, nos Estados Unidos, e conheceram os estúdios da Stax, clássica gravadora de soul music, né? Enfim, Booker T and the MGs, Isaac Hayes, um monte de gente foda passou por lá. E eles ficaram encantados com aquele estúdio, e ao mesmo tempo, pô, a gente pode fugir completamente disso e abraçar um lado mais soul, que eles estavam também pirando em soul music norte-americano na época. Fizeram tentativas, inclusive, de alugar o estúdio, mas não deu certo, e no fim eles gravaram no próprio Abbey Road. E quando eles voltam para o Abbey Road, eles já se ligam que a relação deles com o George Martin, que é o produtor deles desde o primeiro single, tinha mudado. Ele não era mais uma pessoa que tinha uma noção técnica de gravação. Os Beatles mesmo poderiam fazer aquilo que ele estava fazendo. Eles aos poucos começam a se ligar que tipo, o George Martin tem uma bagagem maior, que já tinha aparecido em vários outros discos, né? No ano anterior mesmo, quando eles gravaram Help, final do Help tem Yesterday, das músicas mais populares dos Beatles, que é uma das primeiras músicas dos Beatles gravadas só por um Beatle, né? Só o Paul McCartney canta acompanhado de um quarteto de cordas, ou octeto de cordas, eu não lembro. Que é o Paul pedindo para o George Martin, pô, como é que a gente evolui isso? E o George Martin, vamos lá. Então o George Martin deixa de ser simplesmente um produtor musical no sentido estrito do gênero, né? Daquela coisa bem do termo técnico. E ele começa a ser um facilitador para as ideias dos Beatles. E aí eles abrem o disco experimentando com colagem sonora, com influência de música indiana, com referências a LSD que o John e o George começam a tomar, e depois o Ringo começa a tomar e o Paul dá um tempo, enquanto o Paul estava mergulhado na contracultura londrina, né? Ele fica brother do Barry Miles, e eles jogam tudo naquela primeira faixa, que o título inclusive era Mark I, o Marco I, assim, o começo de uma nova era. E realmente é o começo de uma nova era, principalmente porque junto do Abbey Road também tem a presença putz, esqueci o nome do cara? Como é que pode? Eu conheci o sujeito. Geoff Emerick. A primeira vez que o Geoff entra no estúdio com os Beatles, ele se liga que os Beatles estão pirando naquilo. Então, eles começam a usar colagem, e aí para além de Tomorrow Never Knows, né, que é o nome que vira Mark I, essa primeira faixa, que é tipo, uma das principais músicas da história do pop psicodélico. E aí eles começam a usar vocal dobrado, começam a usar instrumentos que eles não usam normalmente. O próprio George Harrison é o desabrochar do George Harrison como compositor. Ele faz 3 músicas ao contrário do que ele vinha fazendo em cada disco. E aí tem 401, e aí tem Any Bird Can Sing, tem Got to Get You Into My Life, que é exatamente os Beatles querendo soar como uma banda de soul, um descasso de ponta a ponta que pavimenta o caminho ali para o Sgt. Peppers. Como eu falei, eu podia falar horas
sobre esse disco, mas não vou me alongar justamente porque eu estou cogitando a possibilidade de fazer uma versão online do curso que eu já fiz uma vez presencialmente, chamado Beatologia, para falar sobre a importância dos Beatles até hoje. E aí, você toparia fazer um curso desse? Diz aí. E encerrando aqui mais um Climatias de domingo, que começou mais tarde, cada vez mais vespertino. Lembrando que amanhã tem festa solo lá no twitch.tv/trabalho sujo. E sabe como é, né? Que tempo horroroso, né? Mas enfim, a gente tava precisando dessa chuvinha. É isso. Amanhã, tudo de novo.